Vamos seguir agora adiante com as nossas sessões. Agora com a presença do engenheiro de soluções da ESRI, Izan Zani, que vai apresentar os benefícios da parceria global entre ESRI e SAP. Bem-vindo, Irã. Obrigado. Pessoal, boa tarde para todo mundo. Antes de começar, eu queria saber se alguém aqui já ouviu falar de uma empresa chamada SAP. Brincadeira, né, pessoal? Claro que todo mundo aqui, se não todos vocês, já ouviram falar dessa importante e grande empresa de tecnologia. O que talvez seja novidade para a grande maioria é o que a ESRI está fazendo em conjunto com essa grande empresa de tecnologia e com os sistemas da SAP. Meu nome é Irã Zani, eu sou engenheiro de soluções da ESRI Américas e nos próximos minutos, então, a gente vai ver um pouco mais como fazer a integração entre os dois mundos e o benefício, então, de um usuário ArcGIS ou de um usuário SAP contar com essas tecnologias trabalhando junto a junto. Bom, vocês estão conhecendo um pouco mais hoje sobre a nossa plataforma ArcGIS, sobre a ESRI hoje, e, de fato, a gente tem números que nos enchem de orgulho. Em média, hoje, a gente tem mais ou menos de 1 bilhão de consultas diárias sendo feitas em alguma de nossos dados componentes da nossa nuvem geoespacial. E temos também aí na seleta lista das empresas Fortune 500, 75% dos nomes das entidades que estão listadas lá com uma licença ArcGIS ativa, fazendo o uso da geografia para melhorar o seu negócio. E tudo isso porque a gente desenvolve aí o sistema de informação geográfica mais moderno, mais robusto e que também é líder de mercado por décadas no segmento de inteligência geográfica. A SAP, igualmente, tem números bastante impressionantes. Estima-se que hoje 77% das transações mundiais comerciais, em algum momento, tocam um sistema da SAP. A SAP também tem uma dominância bastante forte no mercado de nuvem corporativa, com aproximadamente 150 milhões de usuários ativos. E isso porque eles desenvolvem aí uma plataforma de dados, de ERP, de gestão de ativos bastante robusta, flexível, também líder de mercado nos últimos anos. E a grande pergunta, então, é: por que juntar ambas as tecnologias? Qual que é o benefício, então, de eu, um usuário SAP, ter ao trazer a tecnologia geoespacial da ESRI para o meu ecossistema de aplicações? Primeiramente, quando a gente fala de SAP, e aqui de um conceito mais moderno dos produtos da SAP, principalmente o SAP HANA, a gente está falando de Big Data, de grandes volumes de dados. E a ESRI agrega, então, novas ferramentas para você poder visualizar e extrair padrões, informações que antes não eram visíveis, não eram tão claras nesse mundo de informação que sua empresa já coleta. Segundo ponto, a gente agrega uma interface geoespacial para acessar esse grande volume de dados. A gente está cada vez mais convencido que o mapa, a informação geoespacial, essa interface gráfica simples de uma figura espacial, é o que permite a gente navegar com uma bastante facilidade e clareza em um mundo de grandes volumes de dados. E, por último, a tecnologia ESRI agrega um conceito bastante moderno, que é distribuir seus dados através de inúmeras aplicações. Então, colocar a informação na mão de quem precisa desse dado de uma maneira segura para fazer o seu trabalho. E para nós, usuários ESRI, quais são as vantagens e os benefícios, então, de estar se conectando em aplicações SAP? Talvez aqui seja a principal entrega dessa aliança, que é um acesso do ArcGIS direto à base de dados SAP HANA. Então, com isso, a gente ganha muito tempo, a gente não precisa mais perder horas, dias e até meses construindo fluxos de transformação e carga de dados. A gente não precisa mais replicar, fazer redundância dessa informação somente para visualizar essa informação no mapa. A gente tem acesso direto à base de informação da sua empresa que vai estar no SAP HANA. A gente ganha muito também em performance, que a SAP HANA conta com uma tecnologia bastante interessante de processamento de dados em memória. Então, processamentos antes, queries que levavam dias, segundos para executar, agora a gente executa em segundos e até alguns minutos, bastante rápido, performance. E, finalmente, a gente passa a trazer a geografia no centro de uma organização para a tomada de decisão. Aqui é um ponto de vista bem estratégico, mas também igualmente importante quando a gente está falando de organizações que abraçam, de aplicações que abraçam uma organização inteira. Temos já diversos casos de clientes que estão alavancando os frutos dessa aliança entre a SAP e a ESRI. Um dos casos mais famosos é a cidade de San Diego, que hoje está passando por uma tremenda transformação digital
e o motor dessa transformação digital tem sido as tecnologias Esri, ArcGIS e SAP HANA. Temos também uma grande empresa do setor sucroenergético nos Estados Unidos, a Florida Crystals, que faz o monitoramento hoje de mais de 75 mil hectares de cana em tempo real e também de todos os seus ativos, dos seus maquinários agrícolas, usando uma base de dados SAP HANA, que está conectada no ArcGIS. E, finalmente, também uma empresa multinacional francesa, do ramo de renováveis, a EDF, que, então, está conectando todo o seu portfólio de energia renovável, suas plantas de produções energéticas, e eles conseguem aqui, através de um mapa, navegar de uma maneira bastante fluida, desde uma produção individual de uma turbina até uma produção agregada de uma visão global, que é onde eles operam. Eu preparei para vocês 3 aplicações para demonstrar um pouco mais na prática o que quer dizer essa integração, quais são os benefícios de se trabalhar, então, utilizando o ArcGIS conectado diretamente no SAP HANA. A primeira aplicação que eu tenho aqui é um painel de operações. E vocês estão observando dados reais da Prefeitura de São Paulo, que são dados de atendimento ao cidadão, 156. Claro, feito por telefone, mas também por diversas plataformas, aplicativos, website. E essa é uma base bastante volumosa. A gente está falando aqui em torno de 1,6 milhões de dados sendo gerados a cada 6 meses. Nesse painel, então, a gente tem uma consulta dinâmica dessas informações e a gente pode extrair uma série de dados aqui, de insights, utilizando a visualização do ArcGIS, os gráficos e também os mapas dinâmicos, para a gente entender um pouco mais do que está passando na cidade referente ao atendimento à população. Podemos observar aqui na região central um aumento na demanda, né? Uma demanda bastante alta nesse filtro dinâmico que a gente está fazendo aqui para o último mês de atendimento. A gente observa também esses pontos em vermelho, que são chamados, que estão em abertos há mais de 15 dias, então são chamados prioritários, que a gente tem listado aqui, que então um gestor dessa aplicação deve fazer um acompanhamento mais próximo. Temos também indicadores gerais de qualidade, que a gente vê aqui na parte superior. Por exemplo, a categoria de trânsito e transporte, a gente tem um tempo médio de atendimento de 4 dias. E, aparentemente, aqui não tem nada no vermelho. Vemos também aqui volumes de demanda, seja em um dia médio, ou então durante um mês, nesse caso aqui, o mês de junho. E o mais legal é que esse painel, ele é um painel dinâmico. Então, isso significa que eu posso filtrar de acordo com as categorias que eu quero, como, por exemplo, status da solicitação, ou então canal de atendimento somente chamados via aplicativos. E também posso utilizar aqui a geografia como uma lente de análise e fazer uma consulta espacial. Nesse caso, a gente está observando somente o bairro da Sé, e a gente observa aqui alguns padrões bem únicos para essa região, que pode, então, informar para uma melhoria desse serviço, para um gestor, então, estar cada vez fornecendo um trabalho mais adequado para a população. Eu achei bem interessante essa queda de volume diário de atendimento por volta do meio-dia, entre meio-dia e 1 na região da Sé, algo que a gente não vê no restante da cidade de São Paulo, possivelmente relacionado aqui pelo perfil da população que está abrindo o chamado nesse bairro, que realmente para almoçar durante o meio-dia. A gente vê também aqui durante o mês de junho, nesse filtro dinâmico, picos de demanda que aumentam em até 5 vezes o volume de chamadas. E nesse caso, esses picos bem pontuais estão relacionados com festividades. A gente teve 2 festas juninas e um show no final de semana que causou esse aumento de demanda. Esse tipo de comportamento, ele é esperado. O legal é que nessa visualização a gente coloca um número, a gente consegue quantificar para fazer a alocação de recursos quando necessário, ou então retirar o recurso quando a gente consegue antever, saber que não vai ter a demanda esperada. A segunda aplicação que eu quero mostrar para vocês, ela tem a ver com análise espacial. E nesse mapa aqui a gente pode observar todos os chamados nos últimos 6 meses da cidade de São Paulo, plotados como um ponto. E obviamente que aqui a gente não extrai nenhuma informação útil para uma tomada de decisão, a não ser que a gente tenha algumas áreas mais aqui vazias, que são parques, aeroportos, e que tem muita demanda. E é justamente aí que entra a análise espacial. Ela nos permite simplificar esse volume de dados e extrair uma informação que é relevante para a tomada de decisão. Nesse caso aqui, os hexágonos em vermelho escuro ou marrom, nos mostram regiões onde eu tenho uma demanda de atendimento constante nos últimos 6 meses. Então, se eu for um gestor que vai contratar fornecedores para cuidar desse serviço, certamente são áreas que eu tenho que me preocupar com um contrato diferenciado, porque aqui a demanda é alta e também é uma demanda constante.
A gente também tem aqui esses hexágonos em vermelho, um pouco mais claro, que são áreas em aquecimento, ou seja, inicialmente eu não tinha uma alta concentração, e agora essa concentração, durante o tempo, passou a ser mais frequente e mais volumosa. Então, certamente, alguma coisa está acontecendo aqui nesse bairro, e eu tenho que entender o porquê para fornecer um serviço melhor para a população. As demais áreas aqui, em azul, são áreas historicamente onde a gente não tem uma demanda muito alta, e onde não tem cor nesse mapa é porque os chamados tendem a ser estatisticamente aleatórios. A última aplicação que eu quero demonstrar para vocês, ela é, na verdade, um protótipo. Um protótipo onde a gente pega essas mesmas informações, que é uma base de dados bastante volumosa, que está no SAP HANA, e utiliza as tecnologias do ArcGIS para espelhar uma informação que muitas vezes é complexa, muitas vezes é confusa, para um público externo. Nesse caso aqui, o nosso cidadão. Então, a gente pode observar todos os bairros de São Paulo, nessa aplicação. Nesse caso em específico, a gente está olhando o Santo Amaro, e a gente vê aqui, no último mês, um total de 267 chamados abertos no bairro de Santo Amaro, sendo que a grande maioria está relacionado com a categoria rua e bairro. A gente também pode ver esses chamados de maneira histórica e até interagir um pouco com esse mapa e, quem sabe, extrair visualmente alguma tendência. Eu acho curioso aqui que a grande maioria dos chamados relacionados com rua e bairro tende a estar nessa porção aqui mais sul da região de Santo Amaro. Esse tipo de aplicação, então, ele é justamente, serve esse propósito, ajuda, nesse caso a prefeitura, a mostrar para o cidadão o que está sendo feito, se conectar com o público-alvo e, de uma maneira até lúdica, demonstrar quais são as ações e se conectar ali com o cidadão. Vimos aqui, então, pessoal, 3 exemplos de aplicações que utilizam a base de dados SAP HANA e que se conectaram diretamente no ArcGIS para fazer esses produtos de informação que eu demonstrei. E o legal é que não tem segredo. Para as 3 aplicações que vocês viram, para as análises espaciais, a gente utilizou apenas uma planilha, uma tabela carregada no banco de dados SAP HANA, e o ArcGIS como motor analítico e de visualização para extrair as informações que a gente observou aqui e também para nos dar os padrões, as tendências que, nesse caso, estão específicos ao atendimento do público de São Paulo, do cidadão. Nesse caso, então, a gente ganhou bastante em agilidade, porque a conexão é direta com o banco de dados SAP HANA, então eu garanto que eu estou vendo a última versão dessa informação, não corro risco, então, de estar acessando uma base de dados secundária que pode estar desatualizado. Vocês viram a performance aqui, que é muito, muito interessante, bastante rápido. A gente manipulou de uma maneira dinâmica, porque todo o processamento é feito no banco de dados, milhões de pontos, de uma maneira que parece aqui que eu estou trabalhando em um desktop. E o mais legal é que isso é fácil, é simples e também nos fornece aplicações que permitem a gente conectar com diversos propósitos e melhorar, então, as nossas organizações com o uso da geografia e com o SAP HANA. Agradeço o tempo de vocês, espero que vocês tenham gostado das possibilidades e desejo um bom evento para todo mundo. Muito obrigado.